Boa tarde a todos. Vamos começar aqui mais uma resenha de mercado, resenha número 99, em dia 26/9/2025. Estou gravando aqui, é mais ou menos meio-dia e pouquinho. Vamos lá para as notícias aí do mercado que movimentaram a semana, movimentaram o mundo e como que elas afetaram aqui os nossos investimentos. Essa semana, cara, o mercado vinha bem, né? Que não mudou muita coisa durante. Se a gente pegar aqui o resultado anual, né, dos indicadores que a gente acompanha aqui dos investimentos, no anual ainda está caminhando muito bem, mas essa semana houve várias reversões aí de alguns indicadores. Vamos a eles aí, por exemplo, o Ibovespa, né, que chegou a bater a máxima histórica durante o mês de setembro. Essa semana vem caindo 0,31. Não é muito, mas deu uma recuada boa aí, né? Chegou a cair mais durante a semana, depois voltou a subir e por enquanto está fechando aí em 0,40 mais ou menos negativo. E em segundo lugar, que a gente gosta de falar aqui também, temos aí o dólar, né? Que na semana está subindo 0,07, né? Lembra que semana passada ele estava todo vermelhinho aqui na imagem, né, em todas as janelas temporais que a gente avaliava. Essa semana, ele, apesar de estar caindo hoje 0,35, essa semana ele ainda está um pouquinho positivo, 0,07. Na semana, o IFIX, felizmente, continua positivo, mas só 0,13, né, diminuiu bastante o ritmo de aumento. E a notícia ruim aí, né, mais preocupante, é em relação aos DIs. Os DIs futuros, todos da semana, estão positivos. Continuam, e alguns positivos no mês, né, que é pior ainda, mas na semana eles já estão positivos, acabaram influenciando um pouco ali até no mensal. Os mais longos continuam caindo, mas os médios ali, 27, 29, estão positivos. Tá? Isso é ruim porque a gente sabe que isso interfere na marcação ao mercado dos títulos de PCA, nos títulos de pré-fixados, mesmo nos títulos públicos, né, para quem gosta aí de carregar título público, também sofre bastante com marcação a mercado, e os DI futuros caindo é sempre positivo, subindo é sempre marcação negativa. Sempre não, né? Mas geralmente, a maioria das vezes. Bom, e aí a gente tem também os principais índices por setor aqui da Bolsa, né? Também caindo bastante na semana, né? Então, teve uma reversão boa essa semana aí, um chacoalho na economia mundial, que afeta aqui os nossos indicadores. O IFNC, do setor financeiro, caindo 0,75 na semana. As small caps caindo 2,52 na semana. Os de consumo, 2,26. Materiais, que são mais ou menos as commodities, caindo 1,14. Essa também está caindo no mês, ok. E no ano, inclusive, né? Essa aqui tá ruim. Que são as commodities, né? O índice de commodities realmente está sofrendo esse ano. Indicador de energia elétrica caindo 0,76 e as BDRs aqui, que são listadas na bolsa, o índice de BDRs caindo 0,51. Temos aqui ainda para a gente falar do S&P 500, que está caindo na semana também, 0,60. O dólar se valorizou frente às outras moedas, 0,55 na semana, chegou a se valorizar bem mais. E aqui o índice de 10 anos, né, dos Estados Unidos de juros subindo 0,46 na semana, mais ou menos em linha aí com o que está acontecendo aqui no Brasil também, né? Chegou a cair, teve uma semana meio errática aí esse índice, mas agora ainda está no positivo, 0,46. Então, todos os três indicadores ali são ruins para o Brasil. Apesar disso, o acumulado no mês de setembro de entradas de fluxo gringo para a Bolsa ainda é de mais 4,3 bilhões, e no ano de 25 o saldo está positivo em 25 bilhões e 75. O pessoal do mercado fala que é a tese dos emergentes, né? Não é, ainda não tem nada a ver com a questão da eleição no ano que vem, né? Não é só o Brasil que está subindo, são todos os emergentes, está vindo bastante fluxo para os emergentes. Então, isso acaba ajudando a nossa bolsa. E apesar de semana ter dado uma rateada pequena, uma leve rateada. Vamos ver o que aconteceu, então. Lá nos Estados Unidos, a notícia que a gente teve foi essa daí, do PIB para cima, né? O crescimento do PIB no segundo trimestre dos Estados Unidos, saiu o número,
ele foi revisado para cima, crescendo 3,8 frente ao 3,3 da estimativa anterior, né? Então ela cresceu mais rápido do que se pensava nesse segundo trimestre, impulsionado muito por uma queda nas importações por causa das tarifas, né? A gente lembra que no primeiro trimestre o PIB caiu muito porque foi importado muito, e aumento das importações reduz o PIB, e agora, por causa das tarifas e tal, foi importado menos, e isso melhora o PIB. Teve também uma leve aceleração nos gastos dos consumidores, e desde então esse impulso parece ter diminuído. A gente está falando aqui do terceiro trimestre aí, mas isso é só tracking, por enquanto não tem fechado mesmo a análise, né? A antecipação das importações, né, que nem eu falei, diante das tarifas, pesou sobre o PIB do primeiro trimestre, e o PIB recuou à medida que o fluxo de produtos estrangeiros foi diminuindo. Então é mais ou menos isso que aconteceu, que essa é a notícia importante aí do PIB, né? Subiu bastante, né? Eu coloquei um gráficozinho aqui mostrando que de um ano para cá ele cresceu 0,8, né? Apesar de ter tido essa queda brusca no primeiro trimestre, né, que chegou a ficar negativo, mas muito por conta da antecipação das importações por conta das tarifas. Isso é uma coisa parecida com o que aconteceu no nosso IPCA aqui, eu vou falar por quê logo mais. Lá falando em inflação, a inflação do PCI dos Estados Unidos, né, também foi revisada para cima e foi para 2,1 no segundo trimestre, né? Ela subiu 0,2% em agosto, após um aumento de 0,3% em julho, segundo o Departamento de Comércio. Esses dados foram divulgados agora de manhã, na sexta-feira do dia 26. O núcleo do PCI desconsidera preços de alimentos e energia, que subiu 2,7% no mês. Os números vieram em linha com o esperado pelos economistas consultados. Os economistas esperam que esses gastos aí das famílias diminuam consideravelmente até o fim do ano, muito por conta do aumento dos preços baseado por conta das tarifas que o Trump está impondo. O aumento da inflação tem sido lento em resposta às tarifas do presidente Donald Trump. É o que eu falei aqui, procurei até alguns artigos mais acadêmicos para ver se esse efeito estava acontecendo. Está acontecendo ainda muito de leve por vários motivos, mas a perspectiva é que a partir do ano que vem seja inevitável segurar esse aumento de preço, né? Uma vez que as empresas venderam estoques acumulados, é um dos motivos, antes da entrada em vigor das tarifas, até mesmo absorveram alguns custos dela. Então, no primeiro momento, para o preço não ser impactado de forma muito brutal, as empresas começaram vendendo estoques, né, que já estavam com os preços antigos, então eles mantêm o lucro, e foram absorvendo alguns custos das tarifas para não repassar para o preço a princípio. Mas com o tempo eles não vão conseguir segurar mais isso, vai acabar aquele estoque que foi importado sem tarifas, né, vai aumentar o custo, e isso quase que necessariamente vai levar a um aumento da inflação. O impacto é que a gente tem que ver se ele vai ser um impacto muito grande, médio ou pequeno, de acordo com a tarifa e tal, mas pelo que a gente estava vendo, né, nesse estudo, ainda estava um impacto baixo, estava bem baixo, em torno de 5% a 10% do valor da tarifa. E a última coisa aqui, né, o novo diretor do Fed dos Estados Unidos, o Stephen Miller, indicado pelo Donald Trump, falou que os juros estão muito acima do nível adequado e que isso representa riscos às taxas de emprego do país. Para ele, a taxa de juros deveria estar próxima de 2%. E defendeu cortes mais agressivos de 0,5 ponto nas próximas reuniões para evitar desemprego desnecessário. Essa posição diverge completamente do consenso dos outros presidentes de Fed, que projeta cortes graduais e levanta as preocupações sobre riscos inflacionários, caso os cortes sejam excessivos. A gente comentou aqui bastante sobre o Trump querer tirar, né, uma das presidentes, diretor do Fed lá, presidente regional, né, que chama, a Cook, porque ela teoricamente era contra a ideia do Trump de que tinha que ser cortado os juros numa velocidade um pouco maior, né? Ela não foi demitida, né? A justiça definiu que o Trump não tinha esse poder de demitir ela por vontade, né? Tinha que ser uma justa causa ali, alguma coisa muito séria que não aconteceu. Então ele perdeu essa batalha, mas foi possível ele fazer uma indicação nova, e esse diretor aí já vem falando, né? E está bem alinhado aí com o Trump, com o discurso do Trump, que é um discurso ruim, né?
É um discurso ruim. Quando acontece aqui no Brasil, a gente critica. Se acontece lá a mesma coisa, a opinião é a mesma. Um discurso ruim. Não é para cortar assim. Tem que ter responsabilidade fiscal, tem que olhar os dados, não pode sair cortando, enfim. A gente sabe o que acontece. Por isso que eu alerto aqui que as circunstâncias desse segundo governo Trump são muito parecidas com as circunstâncias que a gente teve aqui no Brasil durante muito tempo e vem tendo um pouco ainda, né? O tipo de reclamação que fazem de quem define a taxa de juros é igual, cobrar tarifa para melhorar a importação, para melhorar a industrialização, é a mesma argumento que a gente já viu sendo utilizado aqui no Brasil e nenhuma das vezes isso deu certo. Tudo isso resultou em mais inflação. O Brasil conhece muito bem essa fórmula, na história praticamente inteira econômica do Brasil, esses foram os resultados que a gente teve quando a gente fez essas medidas. É razoável supor que nos Estados Unidos vai acontecer também. No mínimo razoável. Não é o que eu estou supondo. Pode acontecer, os Estados Unidos não dá para comparar com o Brasil, os Estados Unidos têm a moeda que todo mundo quer, tem uma produção inacreditável, produtividade em alto, sim, é bem diferente do Brasil, a gente não consegue comparar os dois países nesse sentido. O Brasil é um país que já tem histórico de inflação, né? A gente tem uma inflação de 5%, que já está acima do teto do nossa meta, e uma taxa de juros de 15%. Né? Então, é completamente desproporcional com qualquer outro país. E tem gente que gostaria de rever a meta, né? A meta de inflação de 3,5%. Muita gente queria rever para 5, 6, né? Mas a gente vê, vou falar um pouco de IPCA aqui, a gente vê que esse IPCA estar a 5% nos últimos 12 meses, está um pouco mais alto, mas 5,32, sei lá, não necessariamente reflete todos os preços estão subindo 5,32, né? É uma média ponderada de rede, não, enfim, já vou falar isso lá na frente, mas a gente está chegando aqui no fim da sessão de Estados Unidos, né? Vou falar um pouco aqui do Brasil, justamente sobre inflação também, nosso IPCA 15 do mês de setembro. Ele veio em 0,48 acima do de agosto, naturalmente, porque quem acompanha aqui lembra que a gente teve o bônus de Itaipu, né? É um crédito que é crédito que é acreditado, né? Um valor que é acreditado na nossa conta de luz, né? Ou seja, ela baixa a nossa conta de luz, e isso impacta diretamente no IPCA. Acabou esse bônus de Itaipu agora em setembro, então o aumento da classe lá de habitação, né, que lá dentro tem a parte de energia elétrica, ele subiu 3,31% esse mês, né? Ele contribuiu ali com um impacto foi de 0,50 na taxa de 0,48, o impacto só da habitação foi 0,50, então puxou muito o índice para cima, né? A gente tinha avisado que são dois momentos a gente fica aí 2 meses com uma distorção grande com esse bônus de Itaipu, quando assim, o mesmo em janeiro, fevereiro, né? Um vem muito baixo, depois o outro vem muito alto. Setembro foi 0,48, vindo de agosto de menos 0,14, ou seja, subiu 68%, não, 64%, 0,64 no caso. Setembro de 24 foi 0,13. O acumulado no ano está em 3,76. O acumulado no ano até setembro já está acima do teto. Tá? Já está acima do teto. E o acumulado nos últimos 12 meses, 5,32. Desculpa, está acima da meta. O teto é 4,50. Perdão. O acumulado do ano já está acima da meta, do núcleo da meta. Então, em relação ao IPCA, é isso que a gente tem para falar. Assim, um IPCA de 5% não significa necessariamente que os preços subiram. Não é que eles subiram na média 5%, né? Mas também tem muita falta de entendimento em relação ao que o IPCA significa, né? Ele é a medida de variação de uma cesta de produtos e serviços definida para famílias com rendimento a 1 a 40 salários mínimos e são medidas nas principais regiões metropolitanas do Brasil com peso proporcional em população. Por exemplo, São Paulo, o peso de São Paulo no índice é de 33,45%. Então, o cara que mora em Fortaleza, por exemplo, que o peso é 3,88%, provavelmente não vai sentir o mesmo efeito. De uma forma geral, o São Paulo dá uma distorcida nesse índice, né? Nesse IPTU, nesse IPCA.
Só para comparação, por exemplo, nos últimos 12 meses, o IPCA de São Paulo está 5,77, é o mais alto do Brasil. E o de Salvador está 4,74, Porto Alegre 4,47. Então, é mais de 1% de diferença nessas duas regiões. Eu não tenho os dados aqui para a gente entrar e tal, discutir, mas esse sentimento que a gente tem de IPCA, que o pessoal fala, não, a inflação está muito maior do que o IPCA, sim, provavelmente está muito maior, porque o IPCA é um índice, né? Cada um, se quiser, pode construir o próprio IPCA, né? IPCA C, que é o IPCA César. Aí eu vou lá e pego a cesta de produtos que eu compro todo mês e vou comparando em vários locais com o peso que eu compro. Por exemplo, não viajo, esse ano não viajei nada, então a parte de transportes para mim vai estar zerado. Eu não estudo mais, né? Não estou na escola, só meu filho está na escola, então vai ser um pouquinho maior do que outras pessoas. Saúde, eu tenho plano de saúde, eu não sei o quê. Então, para cada pessoa é diferente isso. Para homem e para mulher, né? Entra vestuário feminino, são incontáveis índices ali. Então, ele serve de balizador para ir indexando ali os índices, o índice oficial de indexação dos títulos públicos e vários outros contratos aí brasileiros. Então, é por isso que a gente acompanha, para quem é do mercado financeiro e tem investimentos, é um índice super importante. Mas ele reflete a inflação? Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Não é esse o ponto. Né? Nem foi criado para isso. Né? Ele é o nosso índice de acompanhamento. Ele indica alguma coisa. Né? Enfim, essa é mais ou menos aí a ideia do índice. Por isso eu falei isso muito baseado lá nos Estados Unidos também, porque lá né, eles têm menos essa preocupação com a inflação, porque historicamente eles não tiveram tanta inflação, porque 500 mil motivos diferentes no Brasil. E o principal deles é que eles conseguem sustentar um déficit de gêmeos. Sempre conseguiram sustentar. O dólar ainda é um refúgio. Dólar, não vou falar nenhum dólar. O dólar é a moeda mais movimentada do mundo, ok, mas o título público americano é o ativo considerado mais seguro, de maior liquidez do mundo, ponto. Tá? Tem, obviamente, o título do Japão, também tem muita liquidez, enfim, mas além disso, são vários motivos juntos. Né? O título público é o mais negociado, é considerado de menor risco, é em dólar, que é uma moeda completamente líquida e de fácil transação, é uma moeda que tem pouca inflação em cima, então o cara que tem dólar ele não perde com o tempo. Né? Você imagina um investidor que vem do exterior e vem aqui, putz, que legal, né? O título brasileiro está 15% com o IPCA de 5%. Então, para ele, vale a pena, porque ele vai ganhar 9% acima da inflação. Vamos supor que daqui a 2 anos a inflação exploda, e já aconteceu isso no Brasil, e vai para 10%, 14%. E a Selic não sobe tão rápido assim. O cara já perdeu, entendeu? A moeda dele desvalorizou. Quando ele for fazer muito provavelmente impactou no... Né, a IPCA sobe, impacta no câmbio, né? Na verdade, o câmbio impacta no IPCA, o câmbio também desvalorizou por conta disso, e aí o cara perdeu dinheiro. Então, é uma coisa que os Estados Unidos têm diferente da gente, dos emergentes de uma forma geral, é uma diferença mais dos Estados Unidos, mais especificamente, né? Mantendo aqui, vamos juntar as pautas, né? Brasil e Estados Unidos, Lula teve lá na convenção da ONU essa semana, e o Trump veio com afagos e abraços para cima do Lula, falou que eles se entenderam, que não sei o que e tal. Mas essa química entre o Trump e o Lula aconteceu após a atuação do Joesley, né? Aquele lá da JBS, junto ao governo americano. A química aí vista por Donald Trump e Lula, segundo a apuração aqui, a aproximação entre os dois líderes não se deu apenas por amor, mas como o Trump fez crer no discurso que ele fez na ONU, foi também fruto de intenso trabalho de lobby de empresários brasileiros com negócios milionários nos Estados Unidos, em especial os irmãos Joesley e Wesley Batista. Segundo o blog do Otávio Mendes, ele que é jornalista do G1. Pela importância do grupo JF, né, que chama agora nos Estados Unidos, os encontros entre executivos e representantes do governo Trump aconteceriam normalmente com ou sem tarifaço. Para se ter uma ideia da dimensão do grupo dos Estados Unidos, o grupo do Joesley e do Wesley, eles têm 75 mil funcionários lá e 180 mil no Brasil. Lá eles trabalham com frango, carne bovina, suínos e alimentos processados, como salsichas e salames.
Então, preocupados aí, né, com essa falta de comunicação, né, entre o governo americano e o brasileiro, né? O Lula se recusou a procurar o Trump, né? Não sei se foi orientado por alguém, se é uma orientação dele, se é uma orientação do próprio Itamaraty, se é uma orientação de outros lugares, mas uma jornalista inglesa, eu acho, americana, perguntou para ele por que você não ligou para o Trump, né? E ele foi daquele jeitão dele, sabonete, não respondeu, mas ele não procurou o Trump. E muito provavelmente esse lobby aí pode ter sido, né? Assim, a gente sabe que historicamente o Wesley e Joyce tiveram alguma proximidade ali com esse lado da política. Enfim, essa é a notícia, não vou me estender muito, porque isso aqui é um terreno muito espinhoso. Não sou especialista em política, mas o que eu sei é que né, às vezes o Itamaraty não tem capacidade de fazer, não sei se tem capacidade, não sei o que aconteceu, mas a notícia é essa. Bom, vamos dar uma volta aqui pelo mundo, chegando na Argentina, né, que passa por aquela situação complexa lá. Teve 2, 3 semanas de muita turbulência, dólar saindo, câmbio desvalorizando, perdeu a eleição lá na província de Buenos Aires, né, que é a província mais importante da Argentina. Vai ter outra eleição agora geral, né, no país para os deputados, senadores lá da Argentina. Então passou por um período turbulento, porém o Trump e o secretário do Tesouro Scott Bessent anunciaram 20 bilhões em suporte a Milei. E o peso argentino se valorizou 5%, e a Merval, né, que é a Ibovespa lá da Argentina, subindo quase 4%, chegou a subir bem mais aí, né? Acho que na terça ou quarta-feira o impacto foi grande desse anúncio aí, né? Demonstração de apoio dos Estados Unidos à Argentina, mexeu com o humor dos investidores e trouxe alívio ao mercado que vinha sofrendo muito após o revés de Javier Milei nas eleições provinciais de Buenos Aires. O pacote de apoio reduz o risco de calote no curto prazo, já que a Argentina deve aproximadamente 14 bilhões ao Fundo Monetário e poderia complementar o restante com superávitos comerciais para cumprir vencimentos de 37 bilhões de dólares previstos para 26 e 27. Situação dificílima aí da Argentina. E toda vez que os investidores, né, ou que os próprios players aí do mercado veem que tem um país nessa situação, tentam tirar os valores que estão lá o mais rápido possível, né, para não ser o último ali a chegar com a cestinha no Banco Central da Argentina e falar, me dá meus dólares aí para eu levar, e o cara fala, acabou, meu irmão, não tem mais. Né? Então, esse ataque especulativo à moeda geralmente é isso, né? Falta de recursos para pagar, e a Argentina já chegou a ter, ali no começo do governo Milei, chegou a ter reservas negativas, né? Não tinha dinheiro suficiente para pagar quem tinha colocado dólar lá dentro. Olha que loucura. Ontem, com o apoio americano, o peso argentino foi a estrela do dia, valorizando 5% em frente ao dólar. E na quarta-feira, a cotação do dólar estava 1.367 pesos, apresentando uma queda de aproximadamente 0,62 em relação ao dia anterior, ou seja, bateu direto, lembrando que 1.400 é o teto ali da banda que o Javier Milei, né, e o pessoal lá da Argentina colocou, né, estabeleceu ali para a cotação do câmbio. Mas, por outro lado, tivemos uma notícia relativamente boa aí, que foi a queda da pobreza na Argentina, né? Somando aí pobres não indigentes e em situação de indigência, né? Que é a extrema pobreza, mais pobreza. A população, o percentual da população chegou a 31,6%, que é muito alto, mas vem caindo, né? Chegou a quase 60%, se não me engano, lá de acordo com os critérios estabelecidos lá pelo INDEC, se não me engano, que chama. Deixa eu ver aqui. O INDEC leva em conta a renda de cada família. Para a pobreza extrema, a referência é a capacidade de adquirir uma cesta básica, enquanto para a pobreza considera bens e serviços não alimentares também. Esse é o primeiro dado do ano e atualiza o valor de 38,1 registrado no semestre anterior. A série histórica também mostra que a pobreza era de 52,9 no primeiro semestre do ano passado, período influenciado pela forte desvalorização do peso argentino no início do mandato do presidente. Significa que as pessoas estão mais ou menos pobres? Assim, não necessariamente, né? Mas mostra que, por exemplo, a queda da inflação ajuda muito, né? Para quem está na situação de indigência, aí, que é a extrema pobreza, principalmente.
uma inflação alta, não que a inflação esteja baixa, mas a queda da inflação, né, ajuda bastante nesses números aí. Não significa muita coisa, né? Pode voltar bem rápido, mas mesmo assim é um alento ali, né, para quem está nessa situação na Argentina. E isso pode, né, isso pesa muito, né, na avaliação do governo, isso pesa nas eleições, por exemplo, e é tudo que o Milei não precisa para perder esse apoio e tentar fazer a Argentina melhorar um pouco, pelo menos nos próximos 2 anos que ele vai ter aí, né? Vamos acompanhando. Lá na China, passar lá rapidinho, eles mantiveram a taxa de empréstimo, essa taxa está mantida aí já há muito tempo, 1 ano 3%, 5 anos 3,5%, sempre na tentativa ali de incentivar a economia chinesa a continuar a crescer, apesar de tudo estar contra, né? O Xi Jinping, né, ele tem essa meta aí, né, estabeleceu a meta de crescer novamente 5%, né, que é um absurdo para a economia chinesa, para tentar ver se diminui a distância da China a distância da China para a economia dos Estados Unidos, né? Vai ser muito difícil, principalmente o PIB per capita, né, ainda está muito longe. Mas eles estão tentando fazer via incentivo, né, uma taxa de juros um pouco mais baixa, incentivo fiscal, facilidade lá para o mercado interno, mas a China passa por um momento complicado. Tem o problema demográfico, tem um problema sério imobiliário agora, né, que dificilmente vai ser resolvido no curto prazo. Tem o problema das tarifas, que atrapalha bastante a produção chinesa, né, a exportação para o resto do mundo. Enfim, vamos acompanhando aí o plano, o cenário que vai se desenhando aí para o próximo ano, para 2026, não é muito bom, tá? Já não era para esse ano, mas o reflexo nos investimentos tem sido bom, assim, né? Os juros futuros caindo, porque estavam muito altos, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. A bolsa melhorando, principalmente porque tem essa onda de emergentes, apesar das commodities estarem caindo, né? Commodities subindo sempre beneficia as empresas brasileiras e beneficia muito as empresas que têm o preço das empresas na bolsa. Mas com isso, os juros futuros caindo também ajuda quem tem indexados IPCA, pré-fixados, e a Selic alta ajuda quem tem pós-fixado. Quem tem tudo e faz certinho e tem uma carteira bem diversificada, esse ano está tendo um excelente resultado. Espero que continue, mas acho que vai ser difícil frente a essas notícias que estamos vendo, principalmente a partir do ano que vem, tá certo? Fico por aqui, um ótimo final de semana para todo mundo, tudo de bom. A gente se vê semana que vem. Um abraço.